Bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos e convido todos a fecharem os olhos, agradecer por essa manhã, agradecer primeiramente a Deus pela nossa vida e a oportunidade de estarmos reunidos nesta casa de paz. E que todos nós possamos sentir a presença de Jesus, aliviando todas as nossas dores, serenando o nosso coração. E que essa mesma presença possa chegar até os hospitais, atendendo a cada enfermo que lá se encontra. E que, se for de sua vontade e merecimento, que essa mesma paz possa restaurar a saúde, principalmente a saúde espiritual. Envolva também, Senhor, todos os trabalhadores que movimentam esse nosso país, que todos possam trabalhar com esperança, fé e carinho e sempre em respeito ao próximo. E abençoa também, Senhor, todos os nossos governantes, que possam fazer um bom trabalho para o nosso país e para toda a população, zelando como um pai cuida de seus filhos. Abençoa também os nossos irmãos que estão em guerra, que todos eles possam lembrar da sua proteção e semear o amor por onde passar. Envolva, Senhor, também a Ana, a palestrante dessa manhã, para que ela possa atingir os nossos corações com a sua palavra e o seu ensinamento. E que nós possamos também sempre levar os seus ensinamentos para aqueles que nos rodeiam. Que assim seja. A Ana, ela é trabalhadora da Casa do Pão em Londrina, que é interligada a essa casa, e ela costuma geralmente nas palestras dela vir com o ensinamento de Jesus e ir lá na nossa ferida. Então, Ana, ao trabalho. Bora trabalhar. Tira. Bom dia. Um dia gostoso. Todo domingo é bom, né, gente? Domingo é um dia lindo, maravilhoso, como todos os outros, né? Eu queria agradecer. Eu disse pra Ana quando ela me chamou, eu tenho muito carinho, né? Por causa a gente nasceu, né? Daqui, mas também eu queria dedicar essa palestra a Eurípides, né? Que quando eu vim pra cá acho que foi a segunda palestra, a primeira acho que ele não estava. E ele me acolheu de um jeito que nem ele imagina como eu precisava aquele dia. Como as coisas são, né? Então o que ele me falou e o que ele me incentivou naquele dia, eu acho que ele não tinha noção do que eu precisava. E ele me deu incentivo, né? De nossa, aquela coisa, até parecia palestrante, mas quero sair aqui pensando que era Divaldo, né? Mais ou menos. Ele tinha essa generosidade, depois vim de novo, então hoje é para ele que eu vou falar especialmente, tá bom? Bom, eu escolhi um tema, quem já me conhece, sou professora, e aí eu escolhi um tema, o que Jesus me ensinou. Eu falo que eu escolhi esse tema porque se eu fosse falar o que eu aprendi com Jesus, a gente ia acabar rapidinho, 2 minutinhos a gente ia embora. Porque aprender, no conceito de aprendizagem, é mudança de comportamento ou algo que você adquiriu que você vai ser permanente. Então você vai aprender alguma coisa, então foi para dentro de você e você vai levar isso para sempre. Então, como eu ainda tenho que aprender muita coisa, vamos fazer uma palestra um pouco mais longa, de 30 minutos? Então eu escolhi o que Jesus me ensinou, tá? Para começar, quando eu montei essa palestra,
eu estava num momento de muita reflexão, principalmente porque eu tenho, na doutrina espírita, tido a oportunidade de me conhecer. São nesses últimos 10 anos em especial, eu acho que quando eu descobri o Livro dos Espíritos em especial, eu parti para um processo de autoconhecimento muito importante. Só que esse ano, principalmente o ano passado, que a gente teve tempo para refletir, eu comecei a pensar, ok, muito bem, Jesus, né, e o Livro dos Espíritos me ajudaram a me conhecer, agora eu vou ter que tomar alguma atitude, porque senão eu corro o risco de sair dessa reencarnação, no mínimo, né, ou no máximo talvez, mais egoísta. Porque ok, muito bem, eu me conheço, sei quem eu sou, teimosa, aquilo tudo, e aí? Vou continuar sendo a mesma pessoa? Então não adiantou nada. Então eu conversei com um amigo que ele é muito, assim, tá naquele caminho do autoconhecimento puro, espiritualmente também, que é um caminho maravilhoso. Só que eu virei para ele e disse, mas eu cheguei num ponto que eu já digo, se eu continuar nesse caminho até o final, eu corro o risco de sair dessa encarnação mais egoísta, não melhor como ser humano. Porque o autoconhecimento para mim leva à ação. Então se eu sei que eu sou uma pessoa bruta, ai que lindo, não, né? Eu sou uma pessoa bruta, eu posso amenizar. Se eu sou uma pessoa que fala a verdade, a cara dos outros, que faz, não é assim? É meu jeito de ser? Peraí, é o seu jeito de ser e pronto? Não. Quando a gente aprende o quê? A melhorar. Por isso que eu fiz a palestra para saber o que realmente Jesus me ensinou e o que eu aprendi. Então isso aqui é uma palestra para mim, não é? Como a gente sempre fala, a oportunidade do trabalho. Então eu estou nessa fase, vocês já devem ter passado por essa fase, já estão lá na frente. Eu estou na fase de dizer o que é que eu vou fazer com tudo que eu conheci, com tudo que eu aprendi, como é que eu coloco isso para fora, como é que isso faz parte agora da humanidade, que esse eu acho que é o objetivo maior dos ensinamentos de Jesus. E para começar a falar de Jesus, a gente tem que pensar. Vocês lembram da primeira professora de vocês? Vocês lembram onde vocês estudaram? Lembra? Eu tinha a Dona Fanil, Dona Nísia, que foram as minhas primeiras professoras lá em Flórida. Tenho elas guardadas na memória. Eu lembro quando eu comecei a aprender a ler, eu lembro um monte de coisa. Então a gente lembra, olha que legal. Então quando a gente aprende, a gente tem aquele momento de transformação e a gente lembra. E aí eu fui pensar, quando é que eu lembro de Jesus? Que se eu vou falar, eu tenho um momento que ele entra na minha vida. E eu comecei a conhecê-lo, numa cidade tão pequena quanto a minha, no caso, no Alto Folante, lá da igreja, cidade pequena, tocava Padre Zezinho. E tinha uma música que até hoje, lá em casa, todo mundo sabe que eu gosto das músicas dele. Que cantava lá, um dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir. Não é lindo? Caneta e papel na sua mão. Todo mundo se saber já estava quase cantando, não tá? Tarefa escolar para cumprir. E eu era criança, esse disco é um disco de 78, eu tinha 6 anos ali. E aí quando ele falava de criança, você vê como é importante a criança ouvir ela na história. Então eu me imaginava aquela criança, né? Perguntando para ele. Então essa ali é uma lembrança que eu tenho interessante. Na minha casa, a minha mãe me apresentou a Jesus, porque ela tinha uma fé e ela falava, e ela dedicava muito da vida dela à igreja onde ela ia e às pessoas. A minha casa era uma casa que a minha mãe ajudava muito as pessoas, com alimento, com roupa, tudo passava lá, a dona Ana estava disposta. Muito tempo depois eu encontro gente que fala, nossa, sua mãe me ajudou tanto. Então assim, ela praticava e ela falava. Então foi lá que eu comecei. Por isso que também lá na minha casa eu precisei, afinal de contas, se eu a aprendi, né? Se eu tomei para dentro, eu preciso passar isso para frente. Então essa é uma das missões que eu tenho como mãe, é passar para frente esse conhecimento. Ele não pode morrer em mim. Então a gente lá em casa, a gente faz o Evangelho, que foi uma bênção que o Espiritismo trouxe, né? O Evangelho no lar é algo que modifica. Se a gente quisesse modificar a sociedade, eu acho que o Evangelho, para nós chamar de Evangelho, para outras religiões podia ter outro nome, não é? Mas ele é transformador, revelador. E lá a gente vai contando
Então, com criança a gente começa com livros mais simples. Agora o Maurício está com 13, agora a gente está lendo Mateus para poder entender e assim vai. E é um momento que a gente ilumina e protege a casa como um todo e a gente fala de Jesus, tá? E aí, como professora, eu fui buscar como é que ele ensinava, né? Isso eu acho que é uma coisa legal. Aí tem uma passagem interessante em Marcos, ele diz: outra vez começou a ensinar, tem a palavra lá, à beira do mar, e reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco e sentou-se nele, sobre o mar, e todo o povo estava em terra, junto do mar. Então lhes ensinava por muitas coisas por parábolas. Então você imaginou sentar lá e ficar ouvindo? Hoje em dia a gente não tem isso de ouvir palestras, a gente senta e ouve, agora até no computador, não tem mais desculpa, né? Tem coisas maravilhosas, tem coisa ruim, mas tem coisa boa também. A gente que escolhe, você vai escolher gastar seu tempo onde? Onde é que você vai colocar a sua energia? Eu sempre digo, hoje eu só ouço e vejo coisas boas, para quê? Porque para eu economizar meu tempo, eu não achei o tempo lá jogado, né? Eu preciso, então hoje tem coisas boas. Agora imagina aquela multidão escutando, e aquela energia toda, né? Nós que temos a oportunidade às vezes de estar num ambiente com alguém, né, que tem essa possibilidade, você sente, não tem aquela vibração, aquilo tudo? Então imagina estar lá com Jesus. Em Marcos ele ainda diz: ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvi-lo se maravilhavam, dizendo: de onde lhe veio estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por sua mão? Então olha lá, uma das coisas que ele fazia não tinha lugar para ensinar. Ele estava lá na beira do mar, subia no barquinho para falar para todo mundo, ia na montanha, entrava na sinagoga, não era assim? Onde ele estivesse. Eu falo bem professor mesmo, que professor tem fila de banco para ensinar, não vai? Tem fila de banco, você entrou na fila, meu filho. Se alguém está ali na frente fazendo alguma coisa, começou a conversar, você já bota o pitaquinho. Pode ver, professor, é assim, a gente conversa. Olha isso aqui, tal, vai para aqui. Né? Então, até outro dia eu vi uma esquetezinha que eles tiravam um saco que o professor podia ter organizado a vacina. Porque a gente, olha, é uma coisa louca. Como a gente gosta de fazer uma fila, organizar um negócio, pensar, dar uma lembrancinha, motivar, a gente tem isso. Eu vi um cara brincando sobre isso. Então, Jesus, e como professora que sou, isso me chamou a atenção. Como é que ele fazia? Ele usava muitas histórias. Há 2000 anos, as pessoas aprendiam e tinham a possibilidade de aprender bem diferente do que a gente tem hoje. Muito diferente. Não tinha essas escolas como nós temos hoje. Então, quem é que podia estudar, ser letrado? Quais eram as pessoas que tinham acesso a isso? Então, quando às vezes a gente pensa na educação e eu tenho que defender, afinal de contas, esse é meu ganha-pão, eu digo, a gente teve da década de 70 para cá uma coisa muito importante que foi a inclusão de todas as pessoas na educação. Eu digo, lá atrás, quando eu comecei a estudar, como é que era? As pessoas que não eram muito inteligentes, elas eram convidadas a não estudar. Eu lembro na minha sala que tinha alunas que o professor chamava a mãe e falava: fulano e fulana é burra, não adianta estudar. Aí a mãe arrancava da escola e ia para colher algodão. E era assim. Então, se sobrasse um monte de Mauricéia ali dentro para dar aula, era fácil, né, gente? Um monte de Mauricéia que estava ali, família tranquila, que podia deixar estudando. E aí, ainda bem que veio a universalização do ensino. E com isso vieram todos os problemas de ensino. Vieram pessoas que têm todas as dificuldades, até fome. E a gente, na escola pública, precisa acolher a todos. E Jesus era aquele que acolhia a todos. Ele não escolhia, esse sim, esse não. Ele não escolhia aluno, né? E aí ele tinha que adequar aquilo tudo na forma de falar. E nada é melhor do que uma boa história, e ele era muito bom nisso, tá? Então ele falava muito por histórias, tá? Uma coisa que também eu fui estudar e encontrei é que ele, na verdade, ensinava muitas coisas que já estavam na Bíblia hebraica. Já existiam os ensinamentos ali. Só que ele colocava uma coisa nova ali. Ele colocou o amor. Ele ia inserindo algo que era muito fora da curva.
Ele inseria o amor e o pensar, né? Ele inseria isso em todas as histórias. Tanto é que ele perguntava para as pessoas. Ele perguntava: quem destes foi mais caridoso? Quem foi o que ajudou? Lembra na história do samaritano? Ele faz a pergunta no meio: quem foi? Aí a pessoa: foi o samaritano. Então, quem foi? Foi a viúva. Então ele fazia pensar. Mas ele colocava sempre o toque do amor ali, tá? E ele falava que Deus estava preparando a terra para um estado novo. Ou seja, existia depois dessa vida algo muito, muito especial. E que nós pudéssemos estar preparados para isso. Ele combatia o pecado, mas não o pecador. Não é? Ele combatia o pecado, sem apontar. A hipocrisia, a crueldade com os fracos e oprimidos, sentava à mesa com diversas pessoas de diversas classes sociais e por isso foi muito criticado pelos fariseus, que era a classe política daquela época, que eram considerados os doutores da lei. Diferente agora, né, gente? Agora está super diferente. Passou 2000 anos, a gente é super evoluído. Nem sei porque a gente está aqui hoje, né? Todo mundo evoluído, está tudo muito bem. Aqui a gente não tem preconceito, hipocrisia, aqui a gente não exclui ninguém, aqui a gente não fica replicando coisas absurdas sobre os outros. Isso inclui o Facebook, tá bom? Né? O dedinho nosso vai lá para poder, né, ajudar a disseminar coisas que não são verdadeiras e que você não sabe o impacto que vai ter na vida da pessoa. E Jesus, ele tinha isso de aceitar o pecador. Ele falava: não, vamos lá conversar, né? Mas ele não aceitava a hipocrisia. E essa história dele poder sentar com todo mundo, imagina se fosse, bom, hoje eu digo que não dava 3 anos, porque ele teve 3 anos aqui, não foi? Aqui não dava 1 mês, ele seria cancelado. Quem já ouviu a cultura do cancelamento? Eles cancelam a pessoa, né? Cancela a pessoa nas redes sociais, que malha ela até ela apagar a rede social dela e sumir da mídia. Sumir. Jesus seria cancelado. Primeiro que Jesus não teria Facebook, ele não ia ter tempo para isso, né? Então ele ia falar, se alguém chegasse para ele, ele ia falar: Facebook, meu filho, né? Vamos para a vida real? Eu brinco com as pessoas quando elas vêm falar, eu falo: na vida real, né? Mas ele seria rapidamente julgado, cancelado, aquilo tudo que a gente imagina. Ele estava sempre disposto a ensinar a prática do amor, mesmo antes das pessoas se mostrarem arrependidas. Ele não esperava, né? A gente espera. Eu vou esperar a primeira desculpa dele, não é assim? Olha que ele vier pedir desculpa, aí sim a gente começa a conversar. Porque eu já fiz de tudo pra ele, não é assim? A gente não fala? Eu já fiz de tudo, já ajudei, já fiz isso. Quando ele vier aqui pedir desculpa, aí sim a gente vai conversar. Você já pensou se Jesus esperasse a gente se arrepender? Lá atrás, ele ia falar: pronto, vou esperar aqui, vou reencarnar umas 200 vezes, não vou conseguir esse povo. Então, vamos lá, gente. É o que tem pro momento. Então, ele não esperava que a gente se arrependesse. Porque ele sabia que uma hora ia acender uma luz. E essa luz é a luz da consciência. Para mim é a luz da consciência. Tá bom? Então, isso era muito interessante. Ele mobilizava muito as pessoas. Muito. Ele conseguia mobilizar as pessoas em torno de si. Quando eu lembro da multiplicação dos pães, é uma grande mobilização caridosa, não é? Olha só, quando vocês fazem aqui as promoções, a gente lá, ou qualquer tipo de promoção em prol do bem, a gente mobiliza as pessoas. A gente mobiliza. Acho que todo mundo que vai trabalhar em questões como essa do bem, que é tão praticado, né, nessa casa e em tantas outras, devia deixar em casa o seu ego, seu melindre, seu tudo. Ali só existe uma razão. É um objetivo comum: arrecadar, se for dinheiro, para poder fazer a ação social, ou, de alguma maneira, trazer as pessoas para comer, não importa. Esse é o objetivo, claro e explícito. Qualquer outro não faz parte daquele momento. E Jesus, ele estava ali com a gente e mobilizava todo mundo. Então, naquela hora, o povo com fome, ele ensinou: vamos nos mobilizar? Vamos todo mundo junto? Imagina isso? Recolhe aí quanto tem. Só tem 3 pães e 2 peixes. Então vamos multiplicar.
E aí, no final, não recolheu cestos e cestos de alimento, que usou, quem pôde levou para casa, ele mobilizou as pessoas. Então ele tinha capacidade de mobilização para o bem, porque existe a mobilização que não é tanto para o bem ainda, onde você junta as pessoas em prol de você mesmo. É o seu objetivo que está lá na frente. Eu quero chegar lá. Para isso, uso todas as pessoas que estão aqui. Isso, né? A gente também sabe que dá para fazer. Ele frisava que cada pessoa devia tratar as outras como gostaria de ser tratada. Eu digo que assim, ele foi muito inteligente mesmo, como era, né? Um ser iluminadíssimo, e disse assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como seu filho? Não, ele foi assim, não, eu vou pegar ali como a ti mesmo. Que se tem uma coisa que a gente tem, é o egoísmo, né? Eu em primeiro lugar, sou eu. Então se você conseguir amar você, a ponto de você saber que você se ama, você pega todo esse amor agora e coloca no outro. E não importa quem é o outro, porque ele não colocou amar esse aquele outro. Né? Então ele fez essa nossa lição de casa. Então ele falou, vou colocar um padrão, porque na educação a gente também tem que colocar padrão, né? Você precisa aprender isso. Então ele falou, bom, eu preciso dar uma direção para esse povo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu já coloquei mais ou menos o que precisa. O problema é quando a gente não se ama, né? Não é assim? Mas o segundo mandamento manda a gente se amar. Esse amor que está dentro da gente, que se espalhe. Ele não fala se odeie. Às vezes por isso, né? Não se odeie como... Não. Amar. Esse era o mandamento. Ele não tinha uma escola. Ele não construiu para ele nenhum templo, nenhuma grande escola. Não precisava de nada disso. Né? Ele precisava das pessoas. E o que ele queria somos nós aqui que ele quer. Ele quer a gente. Não quer um megatemplo, não quer nada disso. Ele queria as pessoas, tá? Estava sempre à disposição. Sempre à disposição. Fico imaginando os discípulos com ele devia ser. Eu digo que o senhor era bem Pedro, né? Às vezes Tomé, às vezes Pedro. Cada hora eu sou um. Mas eu imagino a falta de paciência que aqueles pescadores tinham. Eram pessoas que tinham que sair bem cedo para pescar. Arrumava toda a rede, fazia tudo direitinho. Ia lá, pescava. Tinha hora, não tinha? Porque se ele passasse daquela hora, ele não conseguia pescar. Se ele passasse, ele não ia vender o peixe. Então era tudo certinho. Aí ele vai seguir Jesus. Primeiro que Jesus não tinha hora para comer, para dormir, né? Tocava a vida dele sempre em absoluta disposição. Então eu imagino que estava aquela fila enorme para ser atendido, e aí ele ia lá. Se fosse a gente ia fazer o quê? Ia pegar assim, vamos fazer uma triagem. Quem está com fome? Ah, esses. Então fome para lá. Não precisa falar de Jesus, fome a gente já resolve aqui. Não, vamos arrumar. Quem é que está com dor na perna? Dor na perna ali. Né? Aí falava, Jesus, já põe aquilo, dá um passe de longe, não é mesmo? Já cura aquela fila, já sabe que é tudo igual. Ele tinha que conversar um por um, não tinha? E ele tinha tanto que ele sentiu daquela mulher, quando a mulher tocou nas vestes dele, ele para no meio da multidão. Quem me tocou? Isso de novo foi um novo ensinamento que ele dava, ele ensinava por palavras, mas por exemplos, né? Foi um novo ensinamento. De novo, Pedro deve ter pensado, gente, eu não acredito que esse homem no meio dessa multidão, a gente tentando chegar lá, porque daqui a pouco é hora de jantar, vai escurecer, nós estamos morrendo de fome aqui, no meio desse nada, nessa estrada lotada de gente, e ele vem me dizer quem tocou. Mas ele precisava mostrar que aquela mulher, 10 anos que não tocava em ninguém, e a coragem dela de dizer, fui eu, porque ela podia ser morta ali, porque ela não poderia, ela estava sangrando, ela não pode tocar em ninguém, ela não pode estar no meio do povo. Quantas pessoas tocaram nela naquele dia que estavam impuras e não podiam mais ir para o templo? E ela, fui eu. Olha, será que a gente teria coragem de dizer fui eu? Vai lá, fui eu que toquei. E aí ele vai lá e conversa com a mulher. Olha, tá? Então ele estava sempre disposto. Não ficava preso a opiniões ou conceitos. Ele não ficava preso a opiniões. Se ele ficasse preso a opiniões, ele estava ainda na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ele não ficava preso, ele falava, ok, era assim, não precisa mais ser assim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Eu ainda sou daquelas que acredito que o mundo melhorou muito. Muito. Não consigo entrar
nesse discurso de ódio que a gente devia voltar ao passado porque lá o mundo era melhor. O mundo era melhor no passado porque lá a gente conhece o passado, a gente sabe o que aconteceu lá. Olha que mais fácil. Tanto é que a gente fala, se eu voltasse no tempo de Jesus, olha, gente, eu nunca atiraria uma pedra. Imagina que eu ia gritar, crucifica-o. Eu estava lá do lado de Maria Madalena chorando. Certeza. A gente só fala isso porque a gente já sabe o que aconteceu lá atrás. Eu tenho medo do que vai acontecer para frente. E quando as pessoas usam o medo daqui para frente, elas fazem o que quiser com a gente. Elas podem fazer. Porque o medo é o medo da autopreservação. Eu preciso estar vivo amanhã. Eu preciso comer. Se alguém vem aqui e me coloca isso. Mas Jesus não colocava medo na gente, né? Ele dizia que não tinha medo. Ele não trabalhava com o nosso medo. Ele trabalhava com o nosso amor. Por isso eu só acredito em pessoas que trabalham com amor. As que trabalham com medo eu já tenho desconfiança. Por que ela está trabalhando no meu medo? Por que ela não tira de mim o meu melhor? Vocês já trabalharam com um chefe que tira de você o melhor? Não é uma delícia? Gente, é uma delícia trabalhar com um chefe que tira o melhor. Ele às vezes deixa até a gente pensar que foi você que pensou. Você chega com uma ideia, ele já sabia, faz tempo. Aí você chega, nossa, eu tive uma ideia aqui. Ele faz pra gente. Vamos pensar, vamos ver. Ele sabe que aquilo não vai dar certo, mas ele não precisa falar isso naquela hora pra você. Lá pelas tantas ele fala, e aí? Foi difícil isso. Então se a gente mudasse? Eu já trabalhei, meu primeiro chefe no IAPAR foi assim, me ensinou assim. Eu achava que eu tinha ideia, tinha 18 anos, achava que eu tinha ideia. Não tinha ideia, ele que tinha. Mas ele me fez acreditar que eu tinha ideias boas, né? Então, Jesus não ficava preso a isso não, tá? Ele não tinha discriminação nem preconceito. Ainda bem que nós progredimos. Eu falei que a gente já progrediu. Não vamos pensar no passado. O passado está no passado. Faz parte daquilo tudo que a gente construiu. E é importante. Mas hoje a gente tem leis e algumas mobilizações que protegem as crianças, que protegem as mulheres, que protegem os animais, que protege a geladeira. Eu sempre brinco. Tem um Código de Defesa do Consumidor. Você vai na padaria, tem lá um livrinho em cima Eu digo, gente, tem um livrinho para lembrar que você é importante, você é um consumidor. Uma geladeira às vezes é mais importante, né? Aí tem uma coisa chamada direitos humanos, que é absurdo. Gente, a gente teve que criar direitos humanos por quê? Porque na Segunda Guerra as pessoas estavam sendo mortas e brincar de fazer experiências com elas para ver como é que elas morriam. Aí teve que fazer, gente, não dá, não pode. Então nós avançamos sim. E qualquer pessoa que disser o contrário, é porque ela quer voltar lá naquele lugar que não existe mais. E a gente não vai voltar lá. A gente precisa ir para frente. E toda vez que a gente vai para frente, às vezes a gente erra. Não sei vocês, mas a gente comete alguns erros aqui. Aqui é mais uns 10 minutinhos, eu tenho aí? Né? Bem? Eu marquei o tempo. E ele também fez uma coisa maravilhosa. Ele não guardou para si. Ele ensinou os discípulos durante aquele tempo. Tanto é que chegou um momento que ele mandou 2 a 2 irem. Não foi isso? Para testá-los. Não, ele não precisava testar. Ele já conhecia. Eles conheciam exatamente todos que estavam ali. Não mandou ninguém para teste. Ele mandou alguém para experienciar. E aí o que acontece? Ele ensina os discípulos e ainda diz, vocês farão coisas até melhores do que eu. Como assim? Já viu um chefe falar que você vai ser melhor que eu? E ele dizia, se você conseguir me acompanhar, se você conseguir usar o seu amor, você vai fazer isso e muito mais. Então ele realmente tinha essa possibilidade de ensinar. E a última coisa aqui, que eu acho que era muito interessante, ele ensinava as pessoas e ele era alguém que usava tudo centrado na pessoa. O que é centrado na pessoa? Imagina todas as políticas hoje centradas na pessoa. Como a gente estaria? Porque hoje a gente pode escolher centrado no capital, centrado na pessoa, não é assim? Centrado na natureza. Então a gente pode escolher. Centrado na pessoa é todos os objetivos que a gente tiver, eu preciso olhar para as pessoas que estão lá. São elas que eu preciso atender. Não importa em que elas creem, o que elas fazem,
elas precisam sim ser ouvidas e elas precisam ser atendidas. Elas precisam saber que eu estou aqui. O objetivo que a gente faz de ações aqui, que vocês fazem imenso, não é para a pessoa, não é? São essas pessoas que precisam ser atendidas. Então Jesus, todos os movimentos dele são centrados na pessoa. Não é no que ela tinha, no que ela fazia. Não é aquela história, né, do que eu vou perguntar quando encontrava Jesus, falava, o que você é mesmo? Ah, você é pescador. Ah, você é publicano. Ah, você cobra impostos. Ah, você é dona de casa. Algum lugar do evangelho ele ficou perguntando que a pessoa era? Né? Ele podia ter feito isso até para ensinar, mas ele falava, não vou ensinar. Isso está errado. Né? E por último, ele era um ser do diálogo. Então essa é uma outra coisa que Jesus, né, ensinou muito bem. Diálogo. Todas as pessoas que estão contra o diálogo, não é que está contra Jesus, porque eu digo assim, você acha que ele vai estar preocupado, gente? Se eu, com a gente, tipo, Jesus se magoou comigo ontem. Mas se ele se magoar, ele não é Jesus. Jesus vai me castigar. Mas se ele castigar, ele não é Jesus, né? Aí ele sou eu. Então, esses dias eu vi até uma tirinha que dizia, às vezes a gente tem Deus, como é que é? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Aí eu pego e faço o contrário. Deus é minha imagem e semelhança. É muito mais fácil. Então eu coloco nele todos os meus defeitos. E aí fica fácil para eu lidar. Jesus era um homem do diálogo. Até a hora que ele estava apanhando, ele falava, por que vocês me batem desse jeito? Ou seja, ele perguntava, escutava a resposta. Então, uma coisa que a gente não está tendo hoje em dia, isso a gente vai ter que aprender, talvez por a gente ter tanta informação, é o diálogo. Escuta o lado do outro. Escuta o que está acontecendo. Mas Jesus, ele tem essa possibilidade de nos ensinar. Ele nos deu essa possibilidade de aprender. Como eu digo, ele deu de ensinar para mim. Se eu aprendi, já é outra história. Ainda bem que no Espiritismo a gente vai aprendendo. Tem reencarnação. Não aprende nessa, vai ter que aprender. Só que também a gente não pode deixar lá para frente, viu? Porque a gente já aprendeu uma coisa. Se você já sabe, o conhecimento está com você. Aí é decisão. Você já sabe de tudo isso. Agora a decisão é sua. Eu estar aqui num domingo 9 da manhã já me dá mais responsabilidade ainda. Eu já não posso mais sair daqui dizendo, nossa, não sabia disso aí, não podia ter feito? Ah, podia. Lembra aquele dia lá Cambeck, você falou isso? Olha, falou tão pertinho aqui, podia ter prestado atenção? E para finalizar algumas coisas aqui, ele ensinou que existe vida além da vida, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, lá em João. Há muitas moradas na casa de meu pai. Ele diz também que é preciso nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele diz para a gente permanecer na justiça. Quando diz, bem-aventurados os famintos e sequiosos da justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, pois deles é o reino de Deus. A justiça que ele diz, será que é essa justiça que a gente, que a gente está aprendendo ainda? Que precisa, a gente precisa ter justiça humana ainda para poder fazer algumas contas que se a gente tirar a justiça totalmente hoje, a gente tem um problema. Aí cada um vai fazer a sua justiça, vira bang bang de novo, velho oeste, não é assim? Então assim, as leis da justiça, só que ele fala, o dia que a gente conseguir ir mais longe, a gente vai estar na justiça divina, né? Que é supra-sumo, não precisa de constituição, não precisa de nada, na justiça. Ter coragem, essa eu gosto muito. No mundo há vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. A ser leve, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha lá, mandando aprender. Que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele também falou sobre cultivar a simplicidade e a pureza. Bem-aventurados os que têm o puro coração, porquanto verão a Deus. Jesus também disse, deixem vir as minhas crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ele também ensinou a tomar cuidado com o que a gente pensa, o que a gente fala. O que contamina o homem não é o que entra na boca,
mas o que sai da boca, o que sai do coração. E o coração, quando a gente fala coração, tá aqui, né? Ó. O coração, ele vai fazer com que o nosso corpo bombeie e te dá possibilidades de luta. O cérebro vai falar, vamos lutar? Então, vem daqui. A não usar a violência. Em tempos onde as pessoas acham que a violência vai resolver as coisas, se a gente aprender um pouquinho com Jesus, a gente não vai poder aceitar. É uma escolha. Se você aceitar, tudo bem, vai por sua conta e risco. Mas ele disse, bem-aventurados os que são brandos. Brando, e ao mesmo tempo ele lutou contra toda a opressão que estava na época. Mas quando Pedro cortou a orelha do guarda, o que ele fez? Ele podia ter dito assim, gente, vamos fazer o seguinte, todo mundo aqui vai ficar com uma espada, porque os caras vão vir me pegar à noite. Se a gente está em 12, 13, 14, a gente consegue fugir por ali. Não, né? Então, a não usar a violência. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A perdoar. Quantas vezes perdoou? 70 vezes 7, não é isso? Que ele ensinou. A amar, né? Quando ele diz amar ao próximo como a ti mesmo. A não pensar só na matéria. Olhar os lírios do campo. Ajudar o próximo. Como ele, lá tem uma passagem que é muito interessante, além da multiplicação dos pães, ele diz, mas o que possui bens no mundo e olha o seu irmão em necessidade e nega sua compaixão a ele, como pode o amor de Deus estar nele? A pergunta, lembra da palestra que eu falo das perguntas? E aí ele pergunta, como é que pode alguém ver alguém passando fome e dizer, olha Deus, o amor de Deus ensinou a ter fé. E ele não pediu muito, ele pediu o tamanho do grão de mostarda. Se ele pedisse o tamanho da montanha, a gente estava perdido. Ele falou assim, ó, só do tamanho da mostarda tá bom. Se eu pedir a montanha, eles vão começar a dizer, olha, a montanha é um pouco grande. Então vamos no grãozinho de mostarda. Tá? Ele ensinou que nós somos todos irmãos, que ninguém é melhor que ninguém, que é preciso estar sempre alerta, orar e vigiar. Né? E que a gente nunca está sozinho. Ele nunca nos abandona. 3 dias depois ele volta e está com os discípulos. Você imagina? Todo o sofrimento, ele voltou, ficou ali. Ele ensinou a gente a orar, quando ele ensina o Pai Nosso. Ou seja, se tem uma coisa que ele fez bem, foi ensinar. Aí entra o lado do aluno do lado de cá. Aí tem uma coisa que eu tenho feito com os meus alunos, é assim. Como é que você aprende? Você sabe como é que vocês aprendem? Como eu aprendo? Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende vendo. Tem gente que aprende se movimentando. Na educação a gente chama auditivo, visual ou sinestésico corporal. Se eu descobrir como eu aprendo, já facilita algumas coisas. Eu já sei que eu aprendo ouvindo. Ali até estava passando os audiobooks ali, né? Já escutei todos. Né? Tem as palestras. Então assim, ouça. Eu aprendo vendo. Então, tem ali o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia. O que não falta é livro bom pra gente ler. Eu aprendo me movimentando. Nossa, vem aqui, a Fátima, a Ana, tem um monte de coisa pra gente fazer, né? Se movimentar pelo bem, e aí você aprende. Então, como é que você vai aprender? Qual vai ser a sua disposição? Então, eu trouxe hoje essa reflexão, e como professora eu não posso deixar a tarefa, então como é que você aprende? Como é que você vai aprender tudo isso que ele ensinou? E aí, por último, né? Aí de verdade, que eu já falei por último 4 vezes aqui. Vocês já perceberam que o professor faz isso para chamar atenção, porque quando a gente fala isso, a pessoa fala, peraí que é a última coisa. Aí você fala de novo, a pessoa volta. Isso é tática, viu? Isso é metodologia. Ok, você aprendeu isso. O que é que você vai fazer com isso? Vai guardar para você? É isso? Vai estar tudo bem? Como eu disse, o meu maior medo... O Chico falou uma vez que o medo dele era não ter feito todo o bem que ele podia ter trabalhado, né? E feito todo o bem. Eu falo, meu Deus, se ele falou isso, estou perdido. Então assim, ok, Ana Marcé, muito bem. E agora? O que você vai fazer com isso? O autoconhecimento é lindo, você já se conheceu, tudo ótimo. E aí? Vai fazer o que com isso? Vai levar para casa? Vai ficar dando palestra? Esse é o objetivo da sua vida agora? Tá tudo bem? Então não. Então agora, e há sempre tempo para isso, né? A gente não precisa esperar o momento da dor. Eu digo que a gente pode, tem gente que fala que só se aprende pela dor. Eu não concordo muito não. Eu digo que a dor me marca.
ela me marca profundamente. Essa pandemia, com tantas pessoas que a gente perdeu, foi um aprendizado, mas marcou para sempre. Mas o amor daqueles que acolheram, das pessoas que trabalharam nos hospitais, não é? As pessoas que levaram comida, porque hoje em dia muita gente passa fome porque não tem o que comer. Esse amor da humanidade me transforma. Esse me transforma. A dor me marca, para lembrar que eu sou humano igual a todo mundo. Agora, o amor, esse vai me transformar. E eu preciso sair daqui transformada, senão a gente, né, pode ter alguns probleminhas ali, certo? Então era isso, gente. Queria então deixar para vocês essa reflexão de domingo, meio professora, né? Eu fui óbvio, cada um, se eu fosse advogado, outra coisa, psicólogo, tem um que fala que Jesus era psicólogo. Eu não vou falar que eu não sou psicólogo, eu não sei, mas como professor, se é para eu comparar, tem que ser. Sabe quando você escolhe alguém? Tipo, vamos escolher alguém para seguir? Agora é bonito ser seguidor. Ah, eu sou seguidor de fulano. Assim? Ah, sigo isso. Então já vai para seguir, segue o bom, entendeu? Escolhe qualquer um. Então, já que é para seguir, vamos seguir ele. Então, agora, vocês sabendo que ele ensinou muitas coisas, sabendo que você vai descobrir como é que você aprende, agora ficou um pouco mais fácil para todos nós juntos aprendermos. Então, um bom domingo a todos. Até a próxima oportunidade, Ana. E ó, um beijo para ele, disse que essa foi para você. A Ana estava falando aqui, né? E eu estava lembrando do Eurípides também, né? Que ele não desiste. E antes até, né, dos acontecimentos todos, ele começou a levar a Terezinha no rádio, ele começou a trazer a Ana aqui para começar a orientar quem vem, quem não vem, as palestras, ele pegava no nosso pé, né, Ana, ficava rindo da gente. E ele não desistiu. E ele foi passando as coisas devagarinho. Olha como a vida é interessante, né? Como Deus dá a oportunidade pra gente. A gente acha que vai sabendo que está começando a vir qual a nossa estrada e eu vou começando a criar meus discípulos, né? Como ele criou bastante aqui. E lembrando também, né, que todos nós, na verdade, somos um pouquinho desse professor. Porque a gente tem que ensinar os filhos, o irmão, às vezes cuidar da mãe, às vezes de alguém. Então a gente é um pouquinho de professor e que a gente pode estar como professor, passando um pouquinho de uma mensagem que edifica, que conforta, que ajuda a pessoa naquela aprovação que ela tem. Não é igual a Ana, né, Ana? Porque você está espetacular, né? Com metodologia. Não somos esses professores. Mas eu tenho que usar os dons que eu trouxe. Eu vim para ser professora, eu tenho que usar esse. Tem que usar esse. A gente não é tão assim bom como a Ana. Mas a gente, um pouquinho a gente tem. Então eu agradeço a você, Ana, por trazer essa mensagem maravilhosa, por lembrar de todos esses ensinamentos que ela passou, um por um, que Jesus passou, e quase em todas as parábolas que Jesus disse, era um daqueles ensinamentos que ela trouxe ali, aquelas frases. E a mais importante que ela disse, né, que é amar a Deus e ao próximo, sempre não esquecendo da fé e lembrando de raciocinar, de pensar. Pensar porque a gente sempre precisa pensar se o que eu estou fazendo eu gostaria que fizesse para mim, o tempo inteiro. É uma reflexão. E fé, porque muitas vezes eu me perco e eu preciso de novamente a orientação do meu anjo guardião, de Deus, de Jesus, para me repor no caminho. Então, obrigada, Ana, pelas palavras. E aí eu convoco agora os médiuns para ir para a sala de passe. Lembrando que depois a gente tem ainda a visita aos acamados que não podem sair. Então a gente está aí, quem quiser estar junto conosco, indo, trabalhando. Não existe para mim, desde que eu comecei que o Eurípides começou a levar a gente, né? Não existe prazer maior. A gente diz que vai lá ajudar eles, mas na verdade eles que ajudam a gente, porque
é uma bênção muito grande ajudar. Então eu convido quem quiser a estar participando todo domingo na visita aos acamados. Obrigada. Terminamos neste momento, né, a nossa reunião de domingo de manhã, agradecidas a Jesus, agradecidas aos Espíritos mentores desta casa que nos auxiliam a entender as nossas tarefas, nossas obrigações, rogando a Deus paz e harmonia para o globo terrestre, para o nosso país. Rogamos, Senhor, nesse instante, a luz e a harmonia nos corações daquelas pessoas que estão tão aflitas neste momento, esquecidas por todos. Elevamos o nosso pensamento até a Jesus, rogando a Ele piedade, misericórdia, Senhor, para nós que erramos tanto, às vezes, né, nos nossos momentos de fraqueza, que os nossos mentores amados estão conosco, nos dirigindo, nos incentivando a seguir, mesmo que a estrada esteja difícil. Aquele que crê em Jesus, ele segue. E se nós cairmos, nós temos um anjo do nosso lado que nos ajuda a levantar. Então nós somos agradecidos a vós, ó meu Deus, Pai de misericórdia. E Jesus, sê conosco, Mestre amado, nos ensinando a não pegar os atalhos e sim o caminho certo para chegarmos até no final da nossa trajetória de cabeça erguida. Possamos até cair, mas levantemos com a força que Jesus nos inspira. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, esteja em nossos corações. E ao voltarmos para o nosso lar, levemos conosco essa paz e essa harmonia, que nós possamos passar essa paz a alguém que está do nosso lado. Essa semana eu tive uma presença muito especial na minha vida. Eu saí na rua e eu senti que eu estava muito mal. Chegando na porta do banco, eu tive que ficar na fila esperando. E eu notei uma pessoa na minha frente, um senhor, até uma pessoa bem assim, ajeitada. Eu não sei se ele notou a minha presença, mas ele virou para trás e me disse assim: um bom dia, minha senhora, que Deus lhe abençoe e que te dê muita paz e muita saúde. Aí eu pensei, como nós estamos? Aí eu agradeci e disse: eu mesmo, desejo mesmo para o senhor. E aquele senhor desapareceu, entrou no banco e desapareceu. Aí então eu fiz uma reflexão, como nós estamos andando pelo mundo, né? Passando por nossos irmãos, correndo na nossa luta do dia a dia, sem ao menos dizer um bom dia. Como é bom quando alguém chega perto de nós e diz um bom dia para você. E nós devemos refletir nisso, de desejarmos a todos um bom dia. E eu desejo a todos vocês um bom dia, com muita paz, com muita harmonia, com muita saúde. Que Deus nos abençoe e Jesus nos ampare. Seja conosco, Mestre amado, hoje e sempre. E que a tua paz permaneça em nós. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que vos nos dá. Que assim seja. Mais uma coisa, eu estou me despedindo de vocês hoje. É a última vez que, aliás, talvez eu volte em outros, né, mas eu estou me despedindo de vocês, que eu estou me ausentando do país. E essa casa foi, como falaram do Eurípides, a pessoa que me trouxe para esta casa foi o Eurípides. Há 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu estava bem mal. E ele me convidou para fazer essa visita do domingo. Foi onde
eu adentrei esta casa. Eu já vim de outra casa, né, de outros lugares, mas eu cheguei aqui, eu era estranha aqui nesta casa. Então foi o Eurípides que me convidou, vamos trabalhar. E aí ele disse um dia para mim, escuta, hoje você vai falar. Eu falei, eu? Ele falou assim, não, domingo que vem você prepara, você vai falar. Eu falei, mas eu não sei, eu sou palestrante, não sei falar nada. Ah, estuda que você vai dar uma boa palestrante. E aí então eu continuei. Então hoje eu estou me despedindo de vocês, como ela fez uma preleção tão maravilhosa, né? Obrigada pelo acolhimento, obrigada aos espíritos dessa casa que me acolheram e que eles continuem me dando força para caminhar, para me levar isto que eu aprendi nessa casa para onde eu estou indo. Que eu leve comigo os ensinamentos que eu aprendi aqui. Obrigada a todos. Que Deus os abençoe.